Olá, futuros técnicos em agronegócios. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Geraldo Júnior, sou engenheiro agrônomo. Já estou aí como professor presencial neste curso, no Polo de Turmalina, e agora nós vamos trabalhar juntos na disciplina Agricultura 1, com ênfase na parte de solos. É uma disciplina muito importante para o curso, então peço a vocês que tenham em mãos caneta e papel, porque veremos bastantes palavras e conceitos novos a partir de agora. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição para nos comunicarmos no ambiente virtual. Lembro a vocês também da importância de lerem o caderno didático, pois todas as questões que serão respondidas por vocês durante o curso estão embasadas no conteúdo da apostila, com exceção dos fóruns e das atividades práticas que iremos além do caderno didático. Então vamos começar. Para darmos introdução aos estudos dos solos, é importante discutirmos primeiro os conceitos de geologia, que é a ciência que nos dá embasamento para entendermos a origem da Terra e sua estrutura interna e assim também como a externa. Então, o que é a geologia? A geologia é, em tese, a ciência que estuda a Terra. A origem dessa palavra vem da junção da palavra grega geo, terra, e logos, pensamentos, ciência. Ou seja, a ciência que estuda a Terra. O planeta Terra pode ser descrito como uma esfera dotada de uma crosta rochosa, a litosfera, que é parcialmente recoberta com água e envolvida por uma camada gasosa, a atmosfera. O interior da Terra é dividido em camadas alternadas, sólidas e pastosas. A forma da Terra, volumosa no equador e achatada nos polos, se deve ao movimento de rotação em torno de seu próprio eixo. Os cientistas calculam a idade da Terra em torno de 4,5 bilhões de anos. O nosso planeta é azul, se contorcendo com os continentes ora colidindo, ora se afastando. É importante nós entendermos o conceito de deriva continental, que trata-se de um processo de deslocamento da crosta terrestre que provoca mudanças na posição dos continentes e modifica o relevo terrestre. A primeira teoria da deriva continental foi proposta pelo geofísico e meteorologista alemão Alfred Weninger. De acordo com ele, a Terra era formada por apenas um supercontinente chamado de Pangeia. E há 200 milhões de anos, esse continente começou a se fragmentar, gerando dois continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. E esse processo segue até hoje, com os continentes assumindo a configuração atual. E os principais argumentos para Weninger sustentar sua teoria foram os seguintes: o Planalto da Costa do Marfim, na África, que teria continuidade no Brasil. A presença de fósseis de gimnosperma primitiva em regiões da África e Brasil. Evidências de glaciação na região sudeste do Brasil, sul da África, Índia e oeste da Austrália. E o encaixe perfeito dos continentes. No entanto, sua teoria não foi aceita porque ele não soube explicar que forças seriam responsáveis pela movimentação dos continentes. Sua teoria foi então comprovada só depois de sua morte, e nós veremos que forças são essas mais à frente. Vamos falar de placas tectônicas. A Terra está sempre em atividade, e alguns sinais como terremotos, tsunamis e vulcanismo demonstram isso. Esses fenômenos se devem às placas tectônicas, que são grandes blocos que fazem parte da camada sólida externa da Terra, que tem função de sustentar os oceanos e continentes. Atualmente se considera a existência de 12 placas principais, como por exemplo a sul-americana, no qual o Brasil está situado. A força que faz as placas se movimentarem é decorrente da constante movimentação do magma que forma o manto inferior. Essa movimentação se deve às correntes convectivas resultantes dos diferentes padrões de temperaturas entre as camadas do interior da Terra. As placas, ao se deslocarem, podem, por exemplo, se chocar ou se afastarem dos seus limites. Por isso, nós temos três tipos de limites das placas tectônicas, que são: divergente, as placas se afastam uma da outra. Limite convergente, as placas colidem com a mais densa mergulhando sobre a outra, o que gera uma área de intenso magmatismo. E os limites conservativos, onde as placas deslizam lateralmente, sem destruição ou geração de crosta. É no entorno desses limites de crosta que as atividades geológicas do planeta são mais intensas, como por exemplo os terremotos e vulcões ativos. Vamos agora entender a estrutura interna da Terra. A Terra é formada por camadas sucessivas, com densidades diferentes, aumentando da superfície para o interior do planeta. O estudo do interior do planeta é feito através de sismógrafos. Esses aparelhos são capazes de detectar as ondas que irradiam a partir dos tremores de terra,
Devido às diferentes densidades das camadas da Terra, as ondas se propagam em velocidades diferentes em cada uma delas. Essas camadas da Terra são separadas umas das outras por regiões chamadas descontinuidades. Nesses locais temos uma mudança rápida na velocidade de deslocamento das ondas que irradiam para o interior do planeta. Agora vamos discutir um pouco sobre as camadas, cada uma dessas camadas separadamente. Temos então a crosta terrestre ou litosfera. É a camada menos densa da Terra, por isso se situa na parte mais externa. E ela é também a mais consistente, ou seja, a mais firme. Ela é constituída de duas camadas, uma externa, cial, e outra interna, cima. A crosta continental é a camada mais espessa, com profundidade média de 75 km. É menos densa do que a oceânica, com rochas formadas principalmente de silício e alumínio, por isso chamada de cial. A rocha mais comum nessa camada é o granito. A crosta oceânica se situa sob os oceanos e é uma camada mais fina, tem profundidade média de 15 km. É constituída de rochas mais densas, formada por minerais de silício e magnésio. Por isso era chamada de cima. A rocha mais comum é o basalto. Geologicamente, a crosta terrestre é a camada mais importante para nós, pois é nela que encontramos os minerais que são o ponto de partida da indústria extrativa mineral. Agora vamos falar do manto. O manto constitui 83% do volume da Terra e 65% da massa do nosso planeta, e está localizado logo abaixo da crosta terrestre. O manto se apresenta em estado líquido. Nesta camada temos o material magmático, que é constituído de compostos de silício, ferro e magnésio, e que está em constante movimentação, que são as correntes convectivas, responsáveis pelo deslocamento das placas tectônicas e dos agentes internos do relevo, como tectonismo, vulcanismo e terremotos. O manto se divide em manto superior e inferior e é constituído de magma. Por último, temos o núcleo, que é a parte mais densa e mais quente da Terra, com temperaturas entre 4 a 5 mil graus Celsius. É dividido em duas camadas, núcleo externo, que se encontra em estado líquido, e o núcleo interno, em estado sólido. As duas camadas são constituídas de ferro e níquel. Do núcleo externo é que partem as ondas eletromagnéticas que envolvem a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. Vamos falar agora sobre a dinâmica interna da Terra, que se deve basicamente ao movimento das placas tectônicas. Vulcanismo. Os vulcões são crateras ou fissuras na crosta terrestre por onde sai o magma, que é o material constituído de rochas fundidas em profundidades. Abaixo da crosta terrestre, as atividades vulcânicas produzem lavas, materiais piroclásticos e gases vulcânicos. Temos também como consequência da dinâmica interna da Terra o plutonismo, que é a consolidação, ou em outras palavras, a solidificação do magma no interior da crosta terrestre. O plutonismo acontece quando as forças que empurram o magma para cima não são mais suficientes para fazerem a sua ascensão. Com isso, o magma se desloca lateralmente. Este magma se aloja nas profundidades da crosta terrestre e, ao se esfriar lentamente, gera as rochas ígneas ou plutônicas. Além desses dois eventos, temos também o terremoto ou sismo, que é qualquer vibração na crosta terrestre e que tem origem no seu interior. Lembrando que podemos perceber o tremor quando ele é muito intenso. Essa intensidade pode ser medida através de aparelhos chamados sismógrafos. E a escala Richter é a medida que mede a intensidade dos terremotos.